Bom dia para todos. E aí? Completaram a leitura? Como estamos? Sim, não, mal? Ah, meninos, preste atenção no que eu vou falar. De repente você não conseguiu. Nossa, ainda está faltando um tanto, não completei. E nós temos aí o mês de julho para você ler, para você colocar sua vida em ordem. O importante é a gente não desistir desse hábito, dessa disciplina de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. O que eu tentei fazer nesse semestre é dar um empurrão, é cobrar, é ficar junto ali para que a coisa funcione. É melhor quando alguém está cobrando, é melhor quando alguém está por perto. Mas eu sei que às vezes, até a gente adquirir essa disciplina, até a gente adquirir esse hábito diário de falar, eu preciso desse alimento, eu quero viver com esse alimento. Isso demora, isso leva um tempinho mesmo. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ficar firme, a gente tem que se envolver, a gente tem que tentar, não podemos desistir. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. E eu tenho algumas, antes de eu começar a aula propriamente dita, a gente terminar aqui Deuteronômio, tem algumas pessoas que já vieram falar comigo, assim, que me alegram o coração, entendeu? De gente que fala, olha, eu consegui mudar meu hábito, eu estou lendo direitinho, eu estou conseguindo colocar essa disciplina na minha vida, de ler a palavra de Deus, de buscar esse... E tem gente que tem dito que mudou, por exemplo, comportamento, isso é o mais importante. Porque não adianta eu ler a Bíblia inteira se isso não mudar o meu comportamento. Então, eu tenho alguns testemunhos de pessoas que vêm falar comigo, vêm testemunhar, gente que está super adiantada na leitura, né, carrega lá na frente, né, já vem fazer pergunta lá da frente. Então eu fico feliz com isso, eu fico muito contente e eu sei que para muitos, por mais que a gente de repente não enxergue, não veja, isso tem feito diferença. E esse é o objetivo, é fazer diferença, é mudar a história, certo? Então, quem tiver alguma coisa para compartilhar depois, pode falar comigo, vai ser muito gostoso, principalmente para mim, como professora, como alguém que está estimulando, ouvir, receber esse retorno, né, do que está acontecendo, do que aconteceu, do que Deus fez nesse semestre, certo? Paramos lá em Deuteronômio 29, lembra? Que foi o último que a gente leu? Aí, que eu comentei na última aula. E nós estamos terminando esse livro tão lindo, muito lindo, o livro de Deuteronômio, os últimos dias de vida de Moisés. E aí no capítulo 36, Deus mais uma vez, daquilo que a gente veio falando há tanto tempo, Deus mais uma vez cobrando do pessoal e dizendo assim, cobrando do povo e cobrando da gente hoje. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. 36. Esse é o desejo de cada um de nós, e principalmente aqueles que têm filhos, né? Você fala, o desejo do meu coração é que os meus filhos, a minha geração, aqueles que virão depois de mim, tenham também esse cuidado, esse amor, essa paixão pela palavra de Deus. E o Senhor Deus, mais uma vez, prometendo isso para o povo, para aquele que buscar, para aquele que se derramar. Capítulo 31, dos versículos 6 e 8, são palavras que... Moisés já está falando para Josué, que seria o seu sucessor.
E ele diz essas palavras para Josué e que ainda hoje refletem na nossa vida. Versículo 6: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Moisés vira para o povo porque eles estão mudando de líder. Imagina um líder tão forte como Moisés. Um líder tão grande, tão poderoso, 40 anos você tendo o mesmo pastor, e um pastor que faz milagres, grandes maravilhas, aí de repente fala assim, vai mudar de pastor, justo num momento crucial, na hora que eles vão entrar naquela terra. Não dá medo? O povo estava tudo com o coração desse tamaniquinho, morrendo de medo, que é natural. Existem momentos na vida da gente que a gente se sente assim, fala, mas puxa vida, agora que isso tinha que acontecer? Mas justo nesse momento, mas como que isso acontece nesse instante? Tem coisa na vida da gente que a gente olha e fala assim, não podia ser nesse momento. Agora vai complicar tudo. E Deus, sabendo e conhecendo o coração do povo, vira para eles e diz esse versículo. Gente, não tenha medo. Sejam corajosos. Não fiquem assustados. Por quê? Porque quem vai, quem faz, quem opera, sou eu, o Senhor. Nossa tendência é colocar nossa confiança em coisas que a gente vê, em coisas palpáveis, em pessoas. Nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência de pensar e nos esquecermos de que é o Senhor que vai fazendo, é o Senhor que vai abrindo as portas. E ele diz isso para o povo e depois vira para Josué no versículo 8 e fala, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Eu não queria estar na pele de Josué de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem umas situações na vida que a gente olha e fala assim, nossa, eu não gostaria de estar na pele dessa pessoa, né? Eu não gostaria de estar na pele da nossa presidente esses últimos dias de jeito nenhum. Nunca quis. Agora então, nem pensar. Eu falo para o João, eu acho muito engraçado essa questão de... É chamado mesmo, né? Esse negócio de política. Eu tenho um irmão que é apaixonado por política desde muito novinho. A primeira vez que esse menino subiu num palanque, acredita, ele tinha 13 anos de idade. E fez discurso para, assim, milhares de pessoas. Falei, como pode uma coisa dessa? Paixão, é apaixonado. Mas é muito difícil, eu não queria estar no lugar dela. Como eu jamais gostaria de estar no lugar de Josué, substituir um líder tão forte, um homem de Deus, um homem... Então, com certeza Josué estava abalado, com certeza Josué tinha suas crises, tinha seus medos, tinha suas dúvidas. E quantas vezes nós nos sentimos assim, gente? Quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim? A gente olha e fala assim, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou ser capaz, não sei se eu vou conseguir levar adiante esse propósito, esse intento. E a palavra de Deus para Josué, no tempo da angústia pessoal, quem aqui não tem angústia pessoal? Quem não tem? Quem não tem? Quem muitas vezes não olha no espelho e fala, Senhor amado, o Senhor está brincando comigo, não pode ser. Não deve ser eu, não vou conseguir, é demais para mim. E o Senhor fala, quem vai adiante de você sou eu estou contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, não temas, nem te atemorize, não fique assustado, eu estou com você. Quando nós estamos seguindo na direção que Deus colocou para a gente, nós não precisamos sentir temor. Porque nós sabemos que é Ele que vai adiante fazendo. Então, uma palavra muito decisiva na vida de Josué e que é decisiva na nossa vida hoje. Nós não podemos esquecer disso nos momentos em que Deus nos manda na direção certa. Aí vem lá o capítulo 32 de Deuteronômio, que é o Cântico de Moisés. Uma das maneiras muito
interessantes de guardar a palavra de Deus, ou guardar, memorizar coisas é através de música, né? A música entra na cabeça da gente de uma forma que a gente fica com aquilo guardado. E o povo naquela época também sabia disso. E Moisés faz um cântico maravilhoso, com palavras espetaculares, pedindo que a doutrina, goteje-me a doutrina como a chuva. Dá para você imaginar isso? É poesia pura o que ele faz lá no versículo 2. Sabe? Destile-me a palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Então são coisas que Moisés fala, Deus, eu quero que a tua palavra, eu quero que a tua doutrina, eu quero que aquilo que sai do teu coração me encharque. Me encharque, eu quero ficar encharcado de Deus. Em outras palavras, é isso que Moisés está dizendo. E a minha pergunta com relação a essa questão de música é o seguinte, já que a gente sabe que música tem esse poder tão grande, nós precisamos pensar que música tem enchido a nossa casa, o nosso lar, o nosso carro, o nosso dia, a nossa cabeça, dos nossos filhos. Nós precisamos aprender a inculcar coisa boa dentro da nossa casa. O desafio é encher nossa casa com música do céu, com coisa boa. Às vezes é tanto, eu não sou radical, porque tem um grupo que fala assim, ou é música de Deus, ou é do diabo. Aí se você cantar parabéns para você é de Deus ou é do diabo? Entendeu? Não pode ser assim, né, gente? Então, poesia é poesia. Então, se for assim, a gente não pode ler poesia, não podemos ler contos, é poesia. A diferença é que a música é poesia cantada. Então, nós não podemos ter, isso é arte, Deus nos deu o dom, deu ao homem a capacidade de expressar através de arte, coisa bonita. Agora, nós precisamos saber escolher o que entra dentro da nossa casa, o que entra na nossa vida. Tem muita porcaria, muita coisa ruim, que a gente está abrindo as portas da nossa casa e dando espaço para os nossos filhos, para serem inculcados com aquelas coisas. Nós temos que ter cuidado demais com relação a isso. Precisa ter uma censura. Lá em casa sempre teve censura. Censura de música, censura de programa de televisão, censura de filme. Tudo tem que ter censura. Tudo tem que ter censura. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar dentro da nossa casa. Muito cuidado com isso. Às vezes está lá a família, hoje está tão complicado assistir TV, né? Você está de boa, de repente começa a passar uma propaganda, a mulher vai arrancando roupa e você fala, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Tem um negócio que chama controle. Tem um negócio que chama controle. E quem manda naquele controle tem que ser você. O pai, a mãe, o adulto, tem que ser você. Fala, isso aqui não é para a nossa casa, isso aqui não é para a nossa vida, vamos mudar agora. Eles sabem disso. Lá em casa já sabe disso, a vida inteira eles souberam disso. Então nós temos que ter esse controle. Nós temos que ter esse controle, certo? Isso aqui foi só um parêntese com relação a essa questão de música. Eu já fiz o gancho para a televisão, para aquilo que entra na nossa casa, porque eu acho isso muito sério. Do mesmo jeito que quando você está vendo, por exemplo, um culto, uma palestra, uma coisa muito boa, muito edificante, você não se sente emocionado, mexido, aquilo não fala ao seu coração, você vendo pela TV? Do mesmo jeito, o que é podre, o que é ruim, o que não presta, vai ter influência dentro da nossa casa também. Não se engane. Não se engane, do mesmo jeito que tem coisa boa, tem influência na nossa vida, na vida dos nossos filhos, se você liga, se você usa a TV, o vídeo, a internet para coisa boa, o que é ruim também vai ter influência. E por isso nós temos que ter muito cuidado com isso. E Moisés usa esse cântico espetacular para estar falando e cantando e ensina coisas lindas. E uma das coisas que ele fala, que eu acho muito bonito, lá no versículo 39 do capítulo 32, diz assim: veja agora que eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. É Deus mostrando, através do cântico de Moisés, a soberania. Eu sou
Deus. E ponto final. Se eu tiver de matar, ninguém vai fazer viver. Se eu falar que vou ferir, ninguém vai sarar. Não há ninguém que possa se livrar das minhas mãos. Ou seja, eu sou absoluto. Eu sou Deus. Gente, o que nos resta diante de uma afirmação dessa? A única coisa que sobra para nós é: Senhor, eu me submeto. Eu reconheço, eu não tenho poder. Se o Senhor falar, vai acontecer. Se o Senhor disser, é isso que vai acontecer. É nós olharmos e reconhecermos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então esse cântico de Moisés, quando ele está escrevendo isso, ele fala, deixa claro para a gente: o Deus que eu caminho, que eu ando, que eu sirvo há 120 anos, é o Deus que pode todas as coisas. É um Deus a quem eu tenho que me submeter. É um Deus com quem eu posso contar. É um Deus que não me abandona. É um Deus que tem o domínio de todas as coisas. E aí, Moisés, lá no capítulo 33, a bênção dele, né? E eu acho muito bonito 2 versículos que eu gostaria de destacar. O 26... Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Então, Deus vem em nossa ajuda. Deus vem em nosso socorro. Nós precisamos tanto do socorro de Deus, não é? Em tantas áreas da nossa vida. Se a gente desse oportunidade aqui, fala para cada um falar, olha, em que área você quer que Deus te socorra? Todo mundo, não vai ter ninguém que vai falar assim, ai, sabe que eu não sei? Não sei, parece que eu não estou precisando. Não existe isso. Não existe isso. Nós sempre temos alguma área para a gente falar, eu queria muito que Deus me socorresse hoje, com urgência, nessa área. Como eu gostaria que Deus me socorresse. E Moisés ressalta isso. E no versículo 29 ele diz: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Eu gosto de ler esse versículo, por exemplo: Feliz és tu, ó Igreja do Paraíso, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. O Senhor é o Deus de hoje. Nós somos o Israel do Senhor hoje. Esse versículo é escrito para nós hoje. É Ele que nos salva, é Ele que é o nosso escudo, é Ele que é a nossa espada, é Ele que vai nos dar vitória contra os nossos inimigos. E nós temos inimigos. Nós temos inimigos. Nós temos inimigos internos. Sabe, as nossas vontades, a nossa carne, o nosso comportamento, os nossos desejos, a nossa falta de perdão, a nossa dureza de coração, são inimigos que nós precisamos vencer com o Senhor. Nós temos inimigos externos, gente que nos persegue, gente que não gosta da gente que de graça, ou às vezes a gente até dá motivo, né? Não vai com a nossa cara. São inimigos. E nós temos o próprio diabo, que é o nosso inimigo, que quer nos destruir, que quer nos arrebentar. Isso tudo são inimigos. Quem é que vai nos socorrer contra esses inimigos? O Senhor. O Senhor. Nós devemos nos apegar e reconhecer. Essa bênção aqui de Moisés é para a nossa vida hoje. Senhor, eu sei que o Senhor tem bênção para mim. Eu sei que o Senhor quer derramar sobre mim felicidade. Eu sei que o Senhor é Deus que é meu escudo, que é minha espada. E eu quero viver nessa convicção, caminhar nessa certeza. Às vezes é difícil, né, gente? Às vezes é difícil. Às vezes, sabe como que a gente se sente? Quer ver? Às vezes a gente se sente na sala de espera do céu. Não sei quem já teve essa sensação.
De você chegar com um pedido assim, nossa, é urgente, é urgente. Sabe quando você chega no hospital e você fala, é urgente, é urgente? Você quer que o seu seja primeiro a ser atendido? E você tem que sentar ali e ficar esperando? Às vezes não é assim que a gente se sente? Na sala de espera do céu. Senhor, o senhor não está vendo que o meu caso é grave? O senhor não está vendo que está doendo? O senhor não está vendo que está sangrando? Por que o senhor não me socorre? E parece que não aparece nenhuma enfermeira para dar o ar da graça, não é assim? Às vezes é assim que a gente se sente. Aquela sensação de estar esperando, de uma fila gigantesca, que tem alguém lá dentro que pode me acudir, que pode me salvar, que pode me curar, mas que parece que ou está muito ocupado, ou não está importando. Não é assim que a gente se sente? Nós precisamos ser honestos. E falar até isso para Deus. Deus, é assim que eu me sinto. Mas eu quero que o Senhor me ensina a esperar. Eu quero que o Senhor me ensine que esse tempo aqui, nessa sala de espera, é remédio para áreas da minha vida que eu não estou conseguindo enxergar e ver. Eu quero aprender a confiar 100% no Senhor. Que o Senhor é Deus que não nos abandona. E aí, no capítulo 34, vem a morte de Moisés. E eu acho tão interessante esse capítulo, e a gente lê isso aqui de uma forma tão assim, sabe? Ai, acabei o livro de Deuteronômio. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu acho muito lindo que Moisés não entra na terra, né? Moisés vê a terra de longe. Eu trouxe um mapinha aqui, aí eu vou passar por vocês aí. É um mapinha bem legal. Mostra que Moisés ficou no Monte Nebo, que é bem aqui, ó, de frente para o mar Mediterrâneo, o Mar Morto. Então, aqui tem um Monte Nebo e aqui hoje é a Jordânia. E daqui ele viu toda essa área que é a terra prometida. Então, lá de cima do morro, do monte, ele olhou. E a palavra de Deus falou assim, olha, sobe, Deus falando com ele, sobe e lá em cima você vai morrer, você só vai avistar a terra. Esperar 40 anos, ele está aqui e aqui é a terra toda. E eu fico imaginando o coração de Moisés naquele momento. Porque o Senhor fala para ele, você vai subir e lá você vai morrer. É a palavra que Deus diz para Moisés. Essa é a terra que sob versículo 4. Ó, disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, e aí Deus antes já avisa para Moisés que ele vai subir e que ele vai morrer ali. E eu fico pensando, imagina, você acordou hoje de manhã, depois de todas as coisas, cheio de planos tal, e Deus vira para você e fala assim, olha, é hoje, viu? Hoje você vai morrer. Você já parou para pensar na profundidade desse texto e dessa conversa de Deus com Moisés? E ao mesmo tempo eu penso, se a gente soubesse qual seria o nosso último dia de vida, ou se hoje fosse o nosso último dia de vida, como é que a gente ia enxergar tanta coisa? Tanta coisa. A gente ia olhar e falar, nossa, olha que legal o carro que eu comprei, que beleza a casa que eu tenho. Era isso que a gente ia olhar, gente? Isso ia se tornar tão pequeno, tão insignificante, tão bobo, tão sem valor diante da grandeza. E a gente ia querer tratar com pessoas, não era assim? A gente não ia querer falar, não, eu quero fechar um último negócio antes de morrer. Essa seria a nossa preocupação? De jeito nenhum. A nossa preocupação seria tratar com pessoas, com certeza, com certeza. Eu tenho que pedir perdão para alguém, eu tenho que dar mais carinho para alguém, eu tenho que declarar meu amor para alguém.
Não seria essa a nossa preocupação? Eu imagino que da grande maioria, talvez alguém pense diferente, mas eu acho que a grande maioria seria isso. Sabe, ligar para alguém que está longe e falar, olha, eu te amo de todo o meu coração, eu quero que você tenha convicção disso. Me perdoa por qualquer coisa que eu fiz, ou então me perdoa por tal coisa que eu fiz e eu estava errado, me perdoa. Não era assim que a gente ia, eu pelo menos ia agir assim. Eu ia correr atrás de tudo, de qualquer coisinha que passasse na minha mente e falasse, nossa, talvez fulano ficou chateado com isso, eu vou ligar agora, por favor, me perdoa, viu? Isso é bobagem minha, isso é fragilidade da minha vida, da minha carne, me perdoa. Por que a gente não faz isso? Nós não sabemos se a gente vai morrer hoje, se vai morrer amanhã. Por que a gente não conserta a nossa vida, independente de ter uma notícia dessa, de falar, hoje é o último dia? Por que a gente não procura ter uma vida assim, de declarar nosso amor, a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso prazer em ter pessoas do nosso lado, em dizer muito obrigada por coisas e fatos e acontecimentos que pessoas fizeram para a gente, com a gente? De pedir perdão para quem a gente sabe que precisa pedir perdão. Por que a gente não vive essa vida desse jeito? Nós preferimos viver amarrados no nosso orgulho, não é assim? E deixar as bênçãos passar. E deixar as coisas boas passar. E aí a gente fala assim, por que as coisas não dão certo? Por que eu estou aqui na sala de espera do céu até agora, esperando meu pedido, esperando as coisas acontecerem? Muitas vezes, não estou falando que é sempre, é esse coração que precisa ser transformado. O que precisa ser curado não é uma ferida ou um acontecimento naquele momento. O que precisa ser curado é o meu próprio coração. E ele vai ser curado aqui, na sala de espera, não é lá dentro, não. Dá para entender o que eu estou querendo falar? E a vida de Moisés tem essa beleza toda. E a Bíblia fala que ele sobe lá no versículo 5, ele vê tudo, e lá em cima ele morreu, ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, não tem túmulo, não tem lugar. A Bíblia fala que Deus o enterrou, foi Deus que fez o túmulo, mas a gente não tem uma marca. Tanto que se a gente vai na Terra Santa lá e vê o Monte Nebo, você não sabe que lugar, foi aqui, foi lá, foi mais em cima, não sabe. E é o que aconteceu com a vida de Moisés. Um homem admirável. Um homem que morreu com quantos anos? 120. E uma coisa interessante, aí no versículo 9, passa o cargo para Josué, né? Josué, filho de Nun, estava o quê? Cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. E o que acontece quando a gente está cheio do espírito? Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Você quer que as pessoas te ouçam? Você quer ser respeitado? Você quer que a palavra que sai da sua boca tenha valor? Encha-se do Espírito Santo, porque é Ele que vai dar autoridade. Foi assim na vida de Josué. E os últimos versículos é um tributo à vida de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel, versículo 10, profeta algum como Moisés. Não teve homem como Moisés. Profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. A gente sabe que esse face a face é figurado, porque nós vimos, estudamos, quando Moisés pede para ver o Senhor e Deus fala assim, não, se você me ver face a face, você morre, você vai me ver pelas costas. Lembra que Moisés fica lá e Deus passa e ele só vê as costas. Então Moisés teve esse privilégio. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e todos os oficiais da sua terra. Então, não teve ninguém que fez tanta obra, tanta coisa e que tratou Deus com tanta intimidade como Moisés. 5 livros, o Pentateuco, a primeira parte, a estrutura do Evangelho, da Bíblia, da história, da nossa vida, da nossa história, nós vimos nesses 5 livros. Dou os parabéns para vocês, para quem leu,
Para quem aprendeu, eu espero que vocês tenham aprendido o máximo possível. E eu tenho aqui algumas coisas. Nós vamos fazer uma revisãozinha rápida. Deixa eu ver aqui as horas. Jesus. E depois eu tenho para vocês, ó, uma provinha. Mas a provinha é o seguinte: você vai levar para casa a prova, porque meus alunos podem levar a prova para casa. Meus alunos é assim, é de outro nível, né? Vão levar a prova para casa. E é lógico que você vai fazer essa prova sem pesquisa, tá bom? Eu vou falar igual eu falo para os meus alunos na escola, né? Ai, professora, deixa eu fazer a prova em dupla, Daí eu chegava e falava assim: olha, gente, a prova hoje vai ser em grupo de 4. Todo mundo comemorava. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que raiva, professora! Então, vocês vão fazer em grupo de 4, tá bom? E aí, para quê? Pra você checar como é que você está. Ah, mas eu estou um fracasso. Então, significa que você precisa dar uma melhorada, né? Dar um empenho e um gás. Então, a provinha é para levar para casa. E aqui, eu vou passar para vocês o resuminho do que a gente viu hoje. Hoje não, nesse semestre. E aí você vai, à medida que a gente vai falando, você vai respondendo aí, ou no meio do povo, ou pro seu coração. Não tenha medo de responder e responder errado, entendeu? Aí você fala assim: vou responder errado. E daí, o que tem? Né? Nós estamos aqui, isso aqui é escola dominical. Então é lugar de aprender. Pentateuco, que são 5 livros, né? Vamos repetir, sem olhar lá os livros, por favor, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São 5 livros escritos por Moisés. Moisés escreveu os 5 livros, né? E aí, o livro de Gênesis. Quantos capítulos tem Gênesis? Ó, mais de 30, já gostei. Quem escreveu o Gênesis? Então, são 50 capítulos. O autor a gente já sabe, que a gente está vendo. E o período de histórias que está compreendido ali. Fica ruim esse negócio aí nesse lugar, né, gente? Eu sei, mas lá na parede não aparece de dia, porque aqui é muito claro. E aqui esse negócio esconde. Nós vamos melhorar isso, pode deixar, vamos dar um jeito. Pode mudar de lugar quem quiser também. A história compreendida em Gênesis dá mais ou menos 1.200 anos de história. E eu acho graça, quando a Heloíse fez esse curso, ela falou assim: nossa, mãe, coitado de Moisés, né? O tempo inteiro todo mundo reclamando de Moisés lá, o povo reclamando, murmurando. E ainda hoje a gente reclama, que a gente fala: não, são os livros mais difíceis de serem lidos, são os livros mais difíceis, logo os livros de Moisés. Eu falei: pois é, Moisés está fadado a ouvir o povo o tempo inteiro na cabeça dele, né? Então, Gênesis, 50 capítulos, autor Moisés, e um período de 1.200 anos. Quem pode falar para mim assim, qual é as coisas principais no livro de Gênesis? A criação, história principal, tudo começa lá. Se a gente não tiver aquele capítulo 1 de Gênesis, nós estamos perdidos no mundo. Então, a criação, o que mais que é importante que tem em Gênesis? O pecado, a queda do homem, isso é importantíssimo que aconteceu lá. O que mais? Tem a arca, porque daí o povo vai se multiplicando, e aí cai em pecado, e Deus fala: vou acabar com esse povo tudo. E aí ele chama um homem. Quem que é esse homem? Noé. E manda construir a arca. Quantas pessoas se salvaram ali? Quantas? 8 pessoas. Noé com a esposa, os 3 filhos e as esposas. 8 pessoas e animais. E, deixa eu ver aqui. Acertar, criação do mundo, a queda, Noé e o dilúvio. E aí vem as histórias dos patriarcas, não é assim? Depois que tem a história de Noé, aí também tem a história da Torre de Babel. Aí depois que tem isso, Deus chama um homem. Quem que é esse homem?
Abraão, e começa lá no capítulo 12 de Gênesis, uma nova história. Uma nova história. Deus fala assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Que é esse lugar que está rodando aí no mapa que vocês estão vendo aí. É essa terra que eu tenho para você, Moisés. Abraão. E aí, Abraão sai da terra dele. Abraão era casado com quem mesmo? Com Sarai. Primeiro ele chamava Abrão e ela Sarai. Depois mudou o nome, né? Deus gosta dessa história de ficar mudando o nome. E ele muda a nossa história. Deus é Deus de mudança. Não dá para ser a mesma pessoa depois que a gente tem um encontro com Deus. Alguma coisa vai mudar. E ele marcava isso mudando o nome. E aí ele casa, Abraão, casado com Sara, tem um filho, que é o filho da promessa. Quem é? Isaac. Nessa misturinha aí, nesse tempinho, ele teve um caso lá com a criada dele. Quem que era a criada mesmo? Agar. E como que era o filho que ele teve? Ismael. Tô gostando de ver. Tô achando demais. Mas não é gostoso a gente falar assim: nossa, agora eu tenho uma sequência, eu sei como é que a coisa funciona. E aí Deus escolhe uma linhagem. Abraão, depois vem Isaac, que casou-se com Rebeca. Depois que ele casa com Rebeca, ele tem quantos filhos? 2 filhos, os gêmeos. Nome dos gêmeos? Esaú e Jacó. Deus escolhe a linhagem dele, continuando através de Jacó. E Jacó casou-se com Raquel e Lia. E teve mais 2 servas, né? Bila lá, e cada uma teve Zilpa, teve as servas que foram também. E com essas servas e essas mulheres, ele teve quantos filhos? 12 filhos. Qual que é o mais? Tcharam! José. E o interessante é que nós não podemos nos esquecer. Esse é um ponto crucial. Desses 12 filhos, Deus forma as 12 tribos de Israel. Certo? Então, só para a gente... Olha como é que vocês estão bem. Só pus aqui, ó, Abraão casou com Sara. Vocês estão ótimos, ó. Abraão com Sara, teve Isaac, Isaac com Rebeca, Esaú e Jacó, que eram os gêmeos que viviam brigando. Jacó casou com Lia e Raquel, os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E o filho mais ilustre de Jacó foi José. O que acontece com José? Vendido pelos irmãos e vai parar onde? No Egito. Isso também, gente, é uma linha, é uma historinha tão pequenininha, mas é tão importante para a gente ter essa sequência. Porque como é que esse povo foi parar no Egito? Através de José, que foi vendido pelos irmãos. Quando ele está lá no Egito, Deus o abençoa, tem toda aquela história espetacular, maravilhosa, que vai até Gênesis 50. E aí conta a história de José e vem uma fome terrível, não é? E por causa daquela fome, o que acontece? Ele manda buscar toda a família dele, quando ele se revela para eles, perdoa, tal, aquela coisa linda que a gente sabe, que a gente viu. Quantas pessoas foram da família de José para lá, assim, para o Egito? 70 almas. E aí, quanto tempo esse povo ficou lá no Egito? Então, através da vida de José, o povo de Deus foi para a terra do Egito e viveu lá 400 anos. 400 anos. Não podemos perder as contas, porque isso daí tem que ter um tempão grande. Nesses 400 anos, aquelas 70 almas se transformaram em milhões de pessoas. Provavelmente mais de 2 milhões de pessoas. E o povo crescendo, ficando forte, poderoso. O novo faraó lá falou: o quê? Esse povo está mais forte que a gente. Resolveu escravizar o povo do Egito, o povo de Israel. É por isso que o povo virou escravo no Egito. Então tem uma história. Tem gente que está na igreja há muito tempo e não sabe, mas como é que esse povo foi parar no Egito?
que esse povo é escravo? Não é, é difícil mesmo a gente entender. Se não tem o fio da meada, a gente fica perdido. Então foi assim que o povo foi parar lá no Egito. Aí eles estão lá e Deus levanta um homem. Quem? Nosso poderoso Moisés. São 40 capítulos no livro de Êxodo e o período de história no livro de Êxodo são 120 anos mais ou menos. A vida de Moisés se divide em 3 períodos e no livro de Êxodo aparece o primeiro período da vida dele. O primeiro e o segundo período da vida dele. O primeiro período onde ele viveu? No Egito. Foi criado até desmamar pela própria mãe naquela jogada magnífica que Deus colocou no coração da Joquebede, mãe de Moisés. E aí o que acontece? Ele foi para o palácio como filho adotivo daquela mulher, da filha do rei, e Moisés teve tudo do bom e do melhor durante 40 anos da vida dele. Vida de filho de rei, gente. Moisés teve uma vida de filho de rei até os 40 anos. Educação, treinamento, e ele era preparado para ser o sucessor. Ele sabia tudo de guerra, ele sabia tudo de... Nossa, tem umas literaturas que falam da vida de Moisés que é super interessante. Então, culturalmente, ele era um homem intelectual, inteligente, sabia ler e escrever. Isso era para poucos. E ele era um homem preparado para ser o sucessor. Depois dos 40 anos, o que acontece? Ele vai para o deserto, porque ele teve aquele probleminha lá, que ele foi visitar e viu judiando dos parentes dele e tal, e ele, que era o homem mais manso do mundo, que a terra fala, que a Bíblia fala, que não teve um homem manso como Moisés. O que acontece? Mata o outro. Olha que mansidão, imagina nós. Aí Moisés vira aquela ira, aquela coisa, matou um egípcio e ele tem que fugir. E aí ele vai e vive os outros 40 anos dele no deserto. No deserto de Midian, no pé do Monte Sinai. Olha que interessante. É ali que o sogro dele viveu, ele se casou, viveu 40 anos. Um homem inteligente, culto, que entendia tudo de guerra, que entendia de um monte de coisa que ninguém entendia, fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, cuidando de cabras, no deserto, no anonimato. Deus faz isso com a gente, sabia? Deus faz isso com a gente. Deus muitas vezes nos tira de cena, nos coloca de lado para tratar nosso coração, para tratar nossa alma. E ele sabia o que ele estava fazendo na vida de Moisés. 40 anos Moisés ficou ali naquele lugar, no anonimato, né? E no livro de Gênesis, o ponto mais importante é a saída do povo do Egito. Então está lá o nascimento de Moisés, que foi o libertador que Deus levantou para aquele povo. O período em que ele viveu lá no deserto, que foi o treinamento de Deus para a vida dele. E a saída do povo do Egito, com aquele milhões de pessoas. E nesse momento, na saída, acontece as 10 pragas. Certo? Até aí normal? Tá voltando tudo assim? Então tá bom. E aí tem o grande milagre que é a travessia do Mar Vermelho, lá também, isso tudo através de Moisés, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar, que no livro de Êxodo também, ele dá os 10 mandamentos, né? Qual que é, por exemplo, o 5º mandamento, por favor? Muito bem, honra teu pai e tua mãe. Qual que é o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Estou gostando de ver, hein, Lígia? Parabéns. Mas o desenho ajuda, não ajuda? Qual que é o 2º mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E aí o que acontece? Também no livro de Êxodo, a instrução para construção da Arca da Aliança, que representava o que, gente? A presença de Deus.
Cuidado, porque tem muita gente que até hoje está na igreja e faz confusão entre Arca de Noé e Arca da Aliança. Mas é fácil a gente fazer confusão. Cuidado. A Arca de Noé é uma representação de Cristo. Não é? Aconteceu tudo, mas uma representação de Cristo. Só quem entrava por ali podia ser salvo. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. E aquela arca que canseira que deu pra gente, né? Ler como é que constrói, cada pedacinho, de que madeira e ouro, e todo o lugar que envolvia o tabernáculo, né? Porque a arca era o ponto principal, mas essa arca não ficava assim, ela ficava dentro de um tabernáculo que era todo construído conforme as instruções de Deus. E isso deu canseira para ler. Eu sei que deu. Eu sei que foi difícil, porque é uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas a gente conseguiu. Mas a gente fez, entendeu? Para a gente entender que a arca representava a presença de Deus. Então, isso daí são os principais eventos do livro de Êxodo. E de Levítico? Quem escreveu também foi o mesmo, Moisés. São 27 capítulos e aconteceu dentro do período do livro de Êxodo. Então, o livro de Levítico, se for colocar cronologicamente, está dentro do livro de Êxodo. O que é o assunto principal de Levítico? As leis que Deus deu para o povo. Deus, onde tem gente, tem que ter lei, senão não tem jeito, né? Tem que ter lei moral, lei civil, lei ritual. E a ênfase na adoração. ênfase na adoração. Ali Deus mostra para eles, olha gente, tem que adorar, como eu quero que adore. Isso tudo Deus mostra ali para o povo no livro de Levítico. Que foi um livro também super difícil de ler, não foi? Fala a verdade. E lá no livro de Levítico também mostra o tipo de ofertas. Ali vocês estão vendo a parte inteirinha do tabernáculo, né? Com as suas cortinas, com as suas estacas, com tudo que a gente leu um por um, como é que era que funcionava. E aí os tipos de ofertas. Lembra que a gente teve uma aula especial falando só sobre essas ofertas? Oferta de holocausto, oferta de culpa, que tinha de levar o cabrito, que tinha de levar a ovelha. E por que a gente não faz isso mais hoje? Porque o quê? A gente vai lá em Hebreus e Jesus cumpriu todas essas ofertas, de uma vez por todas. Ele é o nosso sacrifício único, o nosso sacrifício completo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que derramou o sangue uma vez por todas no nosso lugar. Então nós não precisamos mais desse tipo de oferta. Por isso também o livro de Levítico nos parece uma coisa distante, difícil de ler, porque a gente não vivencia aquilo hoje. Jesus veio e resumiu o negócio tudo para a gente, ficou tudo fácil. Aí a gente entra no livro de Números. Quem escreveu? O mesmo poderoso Moisés. E são 36 capítulos e é um período de mais ou menos 40 anos esse livro, os acontecimentos dele. O que é de mais importante que acontece no livro de Números? O que mostra? A saga do povo pelo deserto provocada pela incredulidade. O que acontece? Na verdade, a hora que a gente chega aqui em Números, o povo já era para entrar, porque eles estão ali na portinha, pertinho do Rio Jordão, na portinha da entrada da terra. Tão na portinha que Moisés manda quantas pessoas para ir lá olhar a terra? Quantas? 12 espias, um de cada tribo. Era sempre assim, pegava alguém, né? Um de cada tribo. Foram os 12 espias e passaram quanto tempo lá vendo a terra? Isso é importantíssimo. Quanto tempo? 40 dias. Não se esqueça. Por que eu não posso esquecer? 40 dias olhando a terra e vendo as maravilhas, as bênçãos, as coisas boas, as promessas palpáveis de Deus ali. E aí eu volto e falo assim, é demais para nós não vamos conseguir. O que Deus fala?
para cada dia que você viu e duvidou, 1 ano no deserto. Por isso eles ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Ai, Jesus. Dói, não dói não? Dói. A gente olha e fala, mas que povo bobo. E a gente faz a mesma coisa hoje. A mesma coisa nós repetimos hoje. Nós temos promessas do Senhor para as nossas vidas. Coisas grandes do Senhor para as nossas vidas. E Deus fala, como Ele falou aqui para Moisés, para Josué, como Ele falou para Moisés, olha, não tenha medo, eu vou com você, eu vou adiante de ti, seja forte, seja corajoso, não se atemorize. E o que a gente faz? Risca, esquece, fala, não, isso não é para mim nessa situação, isso deve ser para o meu vizinho, deve ser para o fulano, para mim nessa situação acho que não é. E aí a gente recua com medo, fala, é grande demais para mim, Deus, não posso. E aí a gente fica rodando nossos problemas, rodando os nossos desertos. Exatamente isso que a gente vivencia hoje. Então isso foi o que aconteceu com o povo. A ênfase é na gratidão, confiança total no Senhor e não na murmuração e no medo. Esse livro de Números nos faz pensar isso. Eu preciso ser grato e confiante. Deus não vai me abandonar. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me levar até o destino que Ele preparou. Mas o povo era cheio de murmuração. Que povo que reclamava, que povo que vivia de passado. E nós somos exatamente igual. Como a gente se parece? Ah, mas aquele tempo que era bom. Aquele tempo, o tempo bom, né? Que beleza. Às vezes a gente relembra momentos, épocas na vida da gente e fala, nossa, que tempo bom. E naquele momento que a gente estava vivendo aquilo, a gente estava murmurando, a gente estava reclamando. Mas na hora de lembrar, eu vou pensando só o que é bom, só o que é legal. Esqueço das lutas, das dificuldades. Não existe um período na vida da gente que nós não estejamos passando por qualquer luta ou dificuldade. A gente sempre está passando. Sempre. Eu sei que tem alguns instantes que a gente tem uma coisa mais, né? Às vezes momentos mais difíceis, lutas maiores. Mas não existe. Não existe. Você pegar uma criança e falar assim, você tem problema? Ela vai falar que ela tem problema. E aí você vai rir do problema dela. Mas aquele problema dela é grave. Eu lembro de uma vez, estava dando aula para criancinha e a gente chegou a um momento de oração. Nós vamos orar agora pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Quem tem problema? Todo mundo levantou, né? Os pequenininhos. Aí vamos compartilhar, tal, né? O que é seu problema? Então, minha bicicleta estragou e tem muitos dias que eu estou pedindo para o meu pai consertar e ele não conserta. Você olha e fala, gente, mas que bobagem, isso é problema? Para ele é. Ele depende do pai dele para consertar a bicicleta. A bicicleta para ele é fundamental. Ele precisa daquela bicicleta para ele brincar. Brincar é fundamental. Então, você entende? Cada um tem seus problemas. Cada um tem, e no grau que a pessoa pode suportar. A palavra de Deus é muito clara, que Ele não vai mandar nada para nós que seja além daquilo que a gente não pode suportar. E a gente vive falando para Deus, isso é demais, Senhor. Aí, o Senhor exagerou, não é assim? Ninguém nunca falou isso para Deus, não? Só eu que falo? Ó, Deus, o Senhor pegou pesado agora, hein? Tá, oi, caprichou, esse não era para mim, não. Às vezes a gente tem essa sensação, fulano é muito mais crente que eu devia ter mandado isso para ele. Para mim, não. Você não está vendo a minha fragilidade? Olha aqui o tanto que está doendo, Deus. A gente faz essa ceninha com Deus. E Deus ignora as nossas ceninhas, né? Porque Ele é sábio. Pai e mãe que são sábios ignoram as ceninhas dos filhos, não é assim que a gente faz? A gente sabe muito bem quando está fazendo ceninha, quando está doendo de verdade, quando o negócio é grave, quando está com manha, a gente ignora. Pai e mãe que é sábio faz isso. Não é manipulado pelo filho. Quem somos nós para ficar manipulando Deus? E Deus sabe o que a gente precisa. Então,
E aí vem o livro de Deuteronômio, também escrito por Moisés, são 34 capítulos, e um período de mais ou menos 7 dias, que é a última semana de vida de Moisés. Que ele está só o quê? Recapitulando a lei, recapitulando, o significado do livro é repetição da lei. E aí aparece a morte de Moisés, nós devemos nos preocupar de uma forma muito séria, assim como Moisés se preocupou em passar a palavra do Senhor para a geração seguinte. Precisamos passar a palavra do Senhor para os nossos filhos, para a geração seguinte, para aqueles que convivem ao nosso lado. Nós precisamos nos preocupar com isso. Então esse é o resumão. Tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei, que precisava ter falado? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, de comentar, de falar? Nossa, que sala aplicada, todo mundo assim. Ah, posso. Eu queria destacar algumas coisas aqui antes. Eu tenho uma musiquinha para passar, rapidão, e eu queria destacar algumas coisas. Por exemplo, é impossível não destacar o capricho da Heloísa. Se vocês olharem a pasta dela, vocês vão babar. Sabe aquele... Nunca eu fui assim na escola, sabe? Nunca fui assim, aquela aluna que o professor pega o caderno para mostrar. Não tem? Escola não tem isso? Que o professor fala, olha, o caderno do fulano. Minha irmã, minha segunda irmã, gente, o caderno dela sempre rodava para mostrar, para ser exemplo. O meu, sabe o que eu tinha de fazer? Vocês vão rir, mas é verdade. Eu tinha de passar com ferro porque criava orelha de burra. Não sei o que eu apontava com aquilo. O negócio virava uma flor. Minha mãe falava, olha esse caderno, vê se pode. Então eu nunca fui caprichosa com caderno, com tudo desenhadinho, com florzinha. Não, nunca fui assim. Mas eu admiro quem faz isso. Me presta sua pasta, querida aluna. Olha bem, olha que coisa mais linda. Olha aqui, olha aqui. Tudo na capinha, tudo que é de pintar, ela pinta. Não, é um amor a pasta dela. Depois você dá uma olhada, não falta um material, não falta nada. Olha que lindo, olha que capricho. É tudo muito lindo. Ah, caiu aqui? Estava aqui dentro? Ah, então, esse aqui era meu, né? Esse aqui é meu. Então, parabéns, Heloísa, por esse capricho. Parabéns, o Roberto me fez tanta coisa bonita, me desenhou aqui as coisas. Eu vou até melhorar esses 10 mandamentos através de umas ideias que ele deu aí. Então, gente que leu, que levou a sério, que não faltou, que realmente se comprometeu. Gente que está tão adiantado, como o Carrego eu falei, que está lá na frente, que está... A Ana também, você também estava adiantado, não estava, Heloísa? Então, tem algumas pessoas que se destacam. Tem algumas pessoas que se destacam. E por que eu falo isso? Ah, para puxar saco? Não. Não é questão de puxar saco, não. A Bíblia fala que honra deve ser dada a quem merece. E nós temos um compromisso. Nós não assumimos um compromisso aqui no começo do semestre. Então eu fico feliz de ver. Aquela menina lá também está sempre, ela dá aula, e o dia que ela está dando aula lá embaixo, ela assiste a aula depois pelo vídeo, não é? E aí, no domingo que ela não está dando aula, ela está aqui. Parabéns por esforços assim. Que tem gente que podia falar assim, não, estou dando aula, não vou preocupar em ler a Bíblia, não. Já estou dando aula, já está de bom tamanho. Então, queridos, é gente que está querendo crescer, é gente que tem sede da palavra de Deus. E não é tão gostoso a gente ter um esclarecimento, quanta coisa preciosa tem aqui, profunda, e eu sei que vocês aprenderam muito mais sozinhos na leitura, nesse tempo com Deus, do que comigo. Isso é o mais importante. E eu fico grata pela participação, fico grata pela dedicação. E no segundo semestre eu pretendo começar agora os livros históricos, que só de falar que é histórico já fica mais fácil, né? É um... Eu esqueci de pôr na...
que você falou, Beto? Mas acho que não vai dar. Eu esqueci, eu falei com o Jones. Ou estava na caixa e não ligou? Não sei. Eu errei aqui. O que eu queria falar é o seguinte. Essa música que eu ia passar, e não vou passar porque não vai dar para ouvir. Faltou o som aqui do jeito que eu precisava. Fala justamente de uma coisa que eu acho que é o mais importante da gente fazer aqui. Não adianta nada a gente ler a Bíblia, não adianta nada a gente se empenhar, se a gente não tiver o propósito de servir a Deus. E o refrão diz justamente isso. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero viver a tua vontade, refletir a tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. Porque o Senhor é meu mestre, meu amigo, meu amado Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o meu clamor. Então são coisas que não adianta nada a gente falar, eu li a Bíblia. Não adianta se isso não mudar o meu dia a dia. Se isso não mudar a minha maneira de servir, se isso não mudar o meu convívio, se isso não mudar a minha essência, nós temos que mudar. Nós precisamos transformar o nosso comportamento. Esse povo que teve essa saga toda no deserto, eles foram transformados nesse período. E nós precisamos ser transformados. Senhor, que os meus desertos, que as minhas lutas, que as minhas dificuldades me transformem em uma pessoa melhor. Que me transforme em gente que depende, que confia, que caminha pela fé nessas promessas. Que nós possamos olhar para essas promessas e falar, Senhor, eu sou o teu povo, eu faço parte desse Israel aqui, essa palavra é para mim. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu defensor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha espada. Eu quero viver isso daqui na minha vida, nas minhas lutas. Na hora que eu tiver de enfrentar as dificuldades, de encarar coisas que parecem serem maiores do que eu quero ter essa certeza de que eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar espantado, porque o Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo. Nós vamos orar pedindo para Deus nos abençoar, nos sustentar, nos alimentar com a palavra dele. Eu não sei o que você viveu se a gente fizer um balanço de semestre. Eu não sei o que você viveu esse semestre. Talvez você teve notícias que você não gostaria de ter recebido. Você deve ter vivido dificuldades, lutas, frustrações. Ou notícias que você queria tanto ter recebido e não recebeu. Coisas que você esperava que acontecesse e que não aconteceu. E você fala, puxa vida, já passou um semestre, Deus. Eu continuo aqui na sala de espera. Um semestre na sala de espera, Senhor. E às vezes a pessoa está esperando há muito mais que um semestre, eu não sei. Mas nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Aprender a viver essa certeza de que Deus tem o tempo certo para todas as coisas na nossa vida. E nós não precisamos temer. Senhor, se o Senhor me chamar hoje, eu quero estar pronta para viver com o Senhor na plenitude. Mas aqueles que ficarem, guardar de mim uma lembrança de alguém que sabe perdoar, de alguém que sabe amar, de alguém que sabe restaurar, de alguém que sabe viver em harmonia. Essa deve ser nossa marca, essa deve ser o nosso desafio ao estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vocês devem estar cansados aí. Deus querido, nós nos colocamos na tua presença e o Senhor sabe exatamente o que vem no nosso coração. Em primeiro lugar, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos sustentou durante esse semestre. O Senhor sabe quem passou por tristezas, por lutas, por decepções, por frustrações. O Senhor sabe daquele que está tão cansado, Deus. Cansado de esperar, cansado de buscar,
cansado de viver na expectativa de que vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser semana que vem, cansado de esperar mudanças, transformações, milagres, portas se abrindo. Senhor, muitas vezes é assim que nós nos sentimos. O Senhor conhece o nosso coração. Mas nós pedimos que o Senhor venha com o teu rio de vida, trazer refrigério sobre as nossas vidas, trazer vida no nosso deserto, trazer refrigério para as nossas almas, para o cansado, para o desanimado. Nós olhamos para a tua palavra e nós te louvamos por tudo que ela traz para a nossa vida. O Senhor tem um plano. Da mesma forma que o Senhor tinha planos para a vida daquele povo, o Senhor tem planos para a nossa vida hoje. E nós queremos estar no centro da tua vontade, nós queremos fazer o teu querer, nós queremos viver para te honrar. Que a tua palavra faça diferença no nosso dia. Que aquilo tudo que nós estudamos, que vimos, que olhamos, que aprendemos, possa fazer diferença na nossa vida. Queremos, ó Pai, confiar como Abraão confiou. Queremos buscar no Senhor a salvação, como Moisés fez com aquele povo. Queremos encontrar no Senhor refúgio, como Noé encontrou com a família dele. Queremos, Senhor, seguir na direção certa. Queremos fazer a tua vontade. Tira do nosso coração todo o medo, toda a angústia, toda a incerteza, e que nós possamos confiar no Senhor. Nos ajude a ter uma vida bonita, uma vida que venha agradar ao Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã que sabe que precisa pedir perdão, que sabe que precisa reconciliar com alguém, quebranta o coração e faça com que essa coragem, esse desejo venha. Que nós possamos entender que a vingança pertence ao Senhor. Que nós possamos ter a coragem de colocar as nossas preocupações, aquilo que foi feito contra nós, as injustiças, tudo nas tuas mãos e descansar em ti. E viver uma vida de liberdade. Tira da nossa boca a murmuração, a reclamação, a insatisfação e nos ajude a viver uma vida de vitória. Cura o nosso coração e nos ajude a viver para a honra e glória do teu nome. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela vida desse povo aqui. Obrigada por cada aluno. Obrigada por aqueles que estão estudando através da internet. Obrigada por essas vidas. Que o Senhor os alcance também com a tua cura, com o teu perdão, com a tua restauração, com o teu cuidado, com a tua bênção, com aquilo que só o Senhor pode derramar sobre a vida daqueles que te buscam, que confiam, que esperam em ti. Nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Aceita a nossa vida e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, muito, muito, muito. Tem um versículo aqui no capítulo 32, versículo 35, Deus falando para Moisés, e Moisés falando ao povo: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Então, se tem alguém que está segurando, não perdoo, não perdoo, não perdoo, a mim pertence a vingança. Entrega essa vida, esse fato, esse coração, esse acontecimento nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Livre-se disso. Vamos terminar essa primeira parte da Bíblia falando: eu sou livre, eu não preciso ficar carregando essas podridões dentro de mim, eu sou livre. O meu Deus vai cuidar, o meu Deus vai tratar. O meu Deus, além de cuidar daquele que me ofendeu e que fez a injustiça, Ele vai sarar as minhas feridas. E vai viver em liberdade. Tá bom? Obrigadão, que Deus abençoe. Até o segundo semestre. Mas semana que vem todo mundo aqui, hein? Pra gente ver lá o negócio das finanças e tal, né? Que Deus abençoe vocês. Aprova! Aprova! Aprova!